Eu tomei um mês inteiro de Monjaro e agora eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, poxa, Gabi, você não precisa emagrecer, por que que você fez essa loucura, né? Eu vou ter que contar a história inteira pra vocês entenderem. Mas antes disso, deixa eu me apresentar pra quem ainda não me conhece. Eu sou a Gabi Mafuz, sou nutricionista, profissional de educação física, especialista em treinamento de força. Trabalho com estética, emagrecimento e performance há mais de 10 anos e fiz esse canal para trazer para vocês um pouco de conhecimento de uma forma didática, de uma forma leve, descontraída, mas que seja útil no dia a dia de vocês de alguma maneira. Se vocês acharem que esse conteúdo faz sentido para vocês, fiquem à vontade para se inscrever no canal, indiquem para os seus amigos. Quem tiver dúvida ou sugestão de produção de outros vídeos, pode colocar aqui embaixo nos comentários, que eu atendo com muito prazer sempre que possível. Mas vamos lá, vamos contar a nossa história então desde o começo. E a verdade é que eu quis fazer um experimento científico, assim mesmo, na prática, à la louca, para saber exatamente o que acontece com esse remédio e o que acontece com as minhas pacientes. Afinal de contas, eu venho recebendo várias pessoas na verdade, não só de Monjaro, mas desde a era Ozempic, pelo menos uns 2 anos, que fazem uso dessas medicações. E por mais que a gente saiba os mecanismos de ação, por mais que a gente tenha acesso à literatura, nada é igual você sentir na sua carne o que o seu paciente sente. Então, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre testo protocolos de dieta. Quando eu falo sobre dieta cetogênica, eu faço dieta cetogênica. Quando eu estava na pandemia, eu testei dieta vegana, vegetariana, ou algum protocolo diferente de treinamento. Eu faço em mim, ajunto a minha experiência com a literatura, com a experiência dos meus pacientes, e assim a gente consegue se comunicar melhor e entender os sentimentos, os sentidos e os efeitos disso na prática. Claro que se eu estivesse no Brasil eu não faria isso, não ia fazer um investimento alto desse, porque é um remédio muito caro, mas eu estava nos Estados Unidos e, para quem não sabe, lá ele é vendido praticamente que indiscriminadamente. Você preenche um formuláriozinho de 5 minutos na internet, assina um termo de compromisso, se responsabilizando por qualquer consequência e recebe na sua casa em 2 dias por menos de $200. Eu resolvi então, já que eu já estava lá, tinha oportunidade, o custo era baixo, eu falei, bom, por que não, né? Tô com tempo, já estava estudando, eu usei aquela viagem como um grande experimento para várias coisas, resolvi fazer mais um. Eu estava perto de voltar já, então eu comprei o equivalente a 2 meses de tratamento na dosagem mínima, que são 2,5 miligramas. E foi assim que começou o meu experimento. Comecei a tomar o remédio, comecei a anotar tudo o que acontecia comigo e fui tentando, guardando aquilo ali para depois fazer as associações necessárias. Vou contar para vocês então como foi esse um mês de Monjaro. Mas já fica o spoiler, eu comprei 2 meses, já fiz um só mês. Faz um mês que eu parei, durante esse um mês eu perdi 4 quilos e pouco, agora faz um mês que eu parei, eu já recuperei esses 4 quilos, tá? Mas isso eu vou deixar para o final, só para vocês entenderem o que acontece no corpo da gente. Fica ligado. Vamos lá. Semana 1, o que aconteceu? De efeito colateral, absolutamente nada, sem náusea, sem enjoo, sem desconforto, sem insônia, sem irritabilidade, treinando bem, vivendo normal. Uma leve alteração no apetite, uma redução na fome e na vontade de comer, principalmente na vontade de comer. Sabe aquele belisquinho, aquele desejo que dá no meio do dia, do nada? Isso simplesmente já desapareceu na primeira semana. Mesmo entediada, que eu como muito por tédio, viu? Às vezes a gente come por fome, a gente come por tédio. E aí, é claro, pensando nos mecanismos de ação, logicamente esse seria o primeiro efeito, porque ele age mesmo no metabolismo da insulina, e foi vida normal. Mas uma coisa aconteceu de diferente, uma única coisa. E eu vou dividir uma intimidade aqui com vocês. O meu ciclo menstrual ele é interrompido voluntariamente, porque eu tenho umas questões genéticas que me aumentam o meu risco para síndrome de ovário policístico. Eu tenho um fluxo muito intenso, eu sinto muitas dores, então eu costumo não menstruar. Mas quando eu estava viajando, eu decidi interromper o tratamento para deixar a natureza agir e o corpo descansar um pouco. Então eu tinha menstruado poucos dias atrás, senti aquela cólica muito forte. Imaginei que seria pelos meus hormônios se regulando, deixei passar e foi tudo bem. Na segunda semana eu já tive uma redução absurda no apetite, a ponto de esquecer de comer. Mas continuei sem grandes desconfortos. Então, diferente do Ozempic, por exemplo, não tinha náusea, né, que o pessoal fala que fica nauseado com aquele estufamento no abdômen o tempo todo. Eu não senti isso. Não senti, de novo, nada no cotidiano, nem fraqueza, nem tontura, nem nada, mesmo ficando praticamente 18 horas por dia sem comer. Tá? Eu ia lembrar de comer normalmente 5 da tarde, por aí. Não, tomava meu café de manhã, tomava meu shot, ia treinar, começava a fazer as coisas do dia e acabava realmente não lembrando. O que me pareceu muito interessante. Mas, veja bem, quando eu sentava para me alimentar, o meu jantar, ele era até normal.
eu conseguia comer meio normalmente, tá? Não tinha nenhum tipo de repulsa pelo alimento. Voltei para o Brasil, depois da segunda semana, terceira semana eu já estava no Brasil, e aí eu já não conseguia mais comer. Mas eu não conseguia comer mesmo. Eu cheguei a comer 200 gramas de comida por dia. Isso eu tô falando que eu estava com a dose mínima, tá? Chegou no dia que eu fiquei até chateada, porque eu fui com a minha afilhada no rodízio de frutos do mar e eu consegui comer 2 camarões. 2 camarões e um pouquinho assim, ó, de paeja. Foi tudo. Umas 200 gramas de comida era o que eu comia por dia. Foi o momento que eu comecei a perder, a sentir a perda do rendimento no treino. Eu já não tinha mais tanta força, já não conseguia pegar tanta carga. Mas também não foi nada de muito grave, assim. Na quarta semana foi quando eu imaginei que eu tivesse tido uma infecção intestinal. Tive uma febre muito forte, um dia, forte, que há tempos eu não tinha, com um mal-estar, dor no corpo. Foi então que eu percebi, imaginei que meu sistema imune já devia estar se entregando, né, a essa inanição, que já estava aí 2 semanas praticamente sem comer. E seguido dessa febre, eu tive uma diarreia de uma semana. Mas uma diarreia que, a princípio, eu pensei que fosse uma infecção, né, uma intoxicação alimentar. Só que uma diarreia muito parecida, quem já tomou sabe ou já ouviu falar, com Orlistat, com o antigo Xenical, que ainda existe, tem gente que ainda toma para emagrecer. O bloqueador da absorção das gorduras, que a pessoa comia e tinha que sair correndo para o banheiro, fezes líquidas, aquela coisa. Bem nojento da gente falar na internet, mas é importante vocês saberem, porque eu vou contar para vocês o que aconteceu no pós. Bom, a partir desse momento eu já tinha perdido quase 5 quilos, perdi 4 quilos e pouco. Deu uma modificada razoável no entorno do meu corpo, mas assim, eu já tinha pouca gordura. Então eu já estava perdendo bastante daquilo de massa muscular, né? Afinal de contas eu também não conseguia treinar. E aquela diarreia ela não melhorava nunca mais. Então eu decidi, por bem, interromper o tratamento e me cuidar. Deixei a outra ampola que eu tinha comprado para lá, seguir a vida. Acontece que depois desse 1 mês de tratamento com a dose mínima do Monjaro, no terceiro dia que eu tinha... No terceiro dia não, vai... Depois de uma semana, que daí já tinha diminuído bem o efeito do remédio, porque, né, como ele atua cronicamente, a minha fome começou a voltar. Só que ela não voltou como ela era antes. Ela voltou pior. Eu tive uma desregulação de 2 hormônios muito importantes, chamado grelina e leptina. A leptina regula aquilo que a gente chama de saciedade, a grelina regula a fome. Para quem não sabe, eu fui fisiculturista durante muitos anos, então eu me lembrei muito do pós-campeonato. Porque antes de competir, muitos anos atrás, quando a gente tinha menos conhecimento sobre as estratégias de preparação, a gente passava realmente muita fome. Eu cheguei a passar 13 meses comendo frango e brócolis. Costumava ter muita compulsão alimentar. Vocês vão ver muito fisiculturista que tem isso, induzido pela inanição, induzido por esse período de fome que a gente passa para poder chegar extremamente seco no palco. Eu cheguei a ficar 3 dias comendo sem parar, tá, gente? Para vocês verem o tamanho da potência que é quando acontece esse tipo de desregulação. O que acontece no seu corpo? Seu córtex pré-frontal, ele diminui a atuação como um mecanismo de defesa. Os seus instintos de sobrevivência, eles precisam se aflorar, porque o teu corpo sabe que você está matando ele. Ou ele sabe que está morrendo, não sabe que é você que está matando ele. Junto com isso, aumenta grandemente a liberação de grelina, desse hormônio na fome, suprime a leptina. Você come e continua com fome. Gente, eu sentia fome o tempo inteiro. Essa semana fez 1 mês que eu parei de usar o Monjaro, eu já recuperei os 4 quilos e eu ainda não parei de sentir fome. Graças a Deus eu sou nutricionista, conheço, né, conheço esses efeitos e conheço também as manobras, por causa da experiência, as manobras que podem ser feitas para regular isso, mas ainda assim eu dependi de muito esforço, estou dependendo de muito esforço, gente, porque é uma fome quase que incontrolável, é uma fome que ela vem de 10 em 10 minutos, não é uma fome de cada 3 horas, e é fome, não é vontade de comer, não é apetite, é fome de doer a barriga. E por que eu tô vindo aqui falar isso para vocês, né? Porque eu acessei essa semana uma meta-análise, a primeira meta-análise que surgiu exatamente falando sobre isso, sobre a cessação do tratamento tanto do Ozempic quanto do Monjaro. É um trabalho grande, com uma população de mais de 2.000 pessoas, em que eles investigaram exatamente isso que eu estou descrevendo para vocês. O que aconteceu? As pessoas que tomaram Ozempic durante um período de tempo, elas, depois que interromperam o tratamento, voltaram, em média, 2,5 kg. As pessoas que tomaram Monjaro voltaram até 9,5 kg, em média, tá? Por quê? Porque a violência desse remédio, a potência desse remédio é tão grande no nosso corpo que os mecanismos de defesa e de recuperação desse peso no pós precisam ser tão potentes quanto. Isso quer dizer que eu vim aqui dizer para vocês não tomarem o remédio? Não.
Isso quer dizer que ele pode ser uma estratégia muito bem pensada como uma estratégia de ataque ou como uma estratégia de longuíssimo prazo. Mas se não for pensado nesse desmame, a tendência é que dê muito errado. E aí vale a pena a gente falar dos outros colaterais, né? Lembra daquela cólica que eu citei, que eu tive lá no começo? Essa cólica ela não parou até hoje, tá? Ela volta intermitente. Eu já investiguei o útero, já fui fazer ultrassonografia, tá tudo bem com ele. Fui fazer meus exames de sangue, tinha uma cacetada de alteração, já um princípio de anemia, uma carência de B12, bastante coisa no sistema imunológico, bastante marcadores inflamatórios, que nada de grave, graças a Deus eu tenho ferramentas para resolver isso no curto prazo. Mas a junção de todos esses sintomas me leva a crer que provavelmente eu tenha adquirido, e aí eu vou ter que fazer uma ultrassonografia de abdominal total, só que nesse momento já deve ter melhorado, uma pancreatite aguda. Eu devo ter tido uma injúria no meu pâncreas, mesmo sendo um tratamento de curto prazo. Então, talvez eu tenha sido mais sensível ao remédio. E aí eu vou dizer para vocês assim, eu não tenho como afirmar, porque esse diagnóstico não pode ser meu, mas tem que ser de um médico, que tenha sido tudo 100% por causa do remédio. Mas aconteceu. Aconteceu e foi bem significativo a ponto de eu interromper a medicação e não concluir os 2 meses para me preservar. Bom, vamos lá. O que vale a pena a gente falar disso tudo? Acabei de falar para vocês da meta-análise que mostra que o reganho de peso ele pode ser até superior ao peso que você perdeu, exatamente como aconteceu comigo. E eu acabei de falar da desregulação dos hormônios, que causa um comprometimento grande quando você interrompe o tratamento. Significa que é um negócio muito ruim e eu vim aqui dizer para vocês tomarem? Não. Significa que ele pode ser usado como uma estratégia de ataque em casos extremos, mas que ele precisa ser muito bem pensado. Eu resolvi vir fazer esse vídeo aqui para vocês para fazer esse alerta, porque como eu tenho recebido tantas pessoas utilizando e boa parte delas não tem a consciência de que, e aí vocês prestem atenção, o desmame da medicação é tão importante ou mais quanto o tratamento. Por quê? Número 1, a medicação ela mimetiza um comportamento alimentar de baixo apetite que não é o seu caso. Quem está com excesso de peso ou obesidade é porque não tem um comportamento alimentar saudável. Se você não usar esse período para aprender, adotar e sedimentar uma estratégia, um comportamento, um hábito que possa ser mantido a longo prazo, a tendência de você voltar aos seus antigos hábitos e reganhar peso é maior. E o pior, vai ganhar mais ainda porque você ainda tem uma desregulação acentuada daqueles hormônios que eu falei. Número 2, você vai ter que fazer uma reinserção, uma redução muito lenta da dosagem para começar a liberar essa grelina aos poucos. E aí você inserindo a alimentação aos poucos junto com esse hábito para poder devagarzinho aí sim ter um hábito que é seu. Isso precisa ser feito com acompanhamento muito próximo de um profissional que saiba fazer esse processo, que vá te orientando no caminho, que vá analisando os seus exames, que vá deixando o seu corpo equilibrado para evitar esses grandes desequilíbrios. Outra coisa, muita coisa do peso que é perdido rapidamente não é de gordura, mas de massa muscular, o que é um prejuízo muito grande, principalmente para quem já passou dos 30, dos 40 anos, que vai ter uma dificuldade de recuperar essa massa muscular. Isso se torna um risco de saúde tão grande quanto a própria obesidade, porque cria uma fragilidade metabólica que vai prejudicar o seu sistema imunológico, que vai diminuir a sua resposta aos estímulos inflamatórios, vai causar que você tenha perdas fisiológicas de uma monta que depois pode demorar muito tempo para recuperar. Então, quem quer pensar no Ozempic, pensa de uma maneira razoável e racional. Ou tem muita gente que está usando ele como bengala também. E aí o Ozempic ou o Mounjaro, né? Tem muita gente que está usando ele como bengala. O próprio artigo, ele cita isso. O Mounjaro, especificamente, ele seria um remédio para utilização a longo prazo. Só que daí eu vou dar um porém para vocês. A gente não tem literatura dizendo o que acontece no teu corpo a longo prazo. Eu estou dizendo que eu estou achando que o meu pâncreas já foi para o saco em um mês. Pode ter sido um caso só meu, né? Não posso colocar isso, estou fazendo um relato de experiência, não posso colocar isso como uma regra, mas o maior alerta da bula do próprio remédio é justamente esse risco. A literatura que a gente tem é a literatura de 1 ano, 2 anos no máximo, que é o tempo que existe o remédio. Ninguém sabe nesse mundo o que pode acontecer daqui a 2, 3, 4 anos usando esse tipo de medicação. Então ele torna-se, por enquanto, uma opção, na minha opinião de profissional, arriscada para a gente entender a longo prazo. Mas veja bem, ele pode ser
para quem está querendo perder pouco peso, que eu sei que acabam os médicos indicando, e vamos lá, não é a minha função de nutricionista fazer o trabalho do médico da indicação. Essa indicação quem vai fazer é o médico. Eu estou falando da experiência que eu tenho, que quem chega no meu consultório, eu não indicaria. Mas já que acontece, a gente precisa trabalhar com a realidade. Ele pode ser uma ótima estratégia de ataque, para você dar aquele sprint para quem não tem o hábito, para quem não consegue engatar na dieta. Sabe aquele começa e para, começa e para, começa e para? Ele pode ser uma boa estratégia para isso, mas desde que ele seja feito com um acompanhamento muito próximo e com a consciência de que você não vai poder, no momento em que atingir o seu resultado, simplesmente parar e seguir em frente à sua vida. Porque exatamente esse mecanismo não é do Monjaro, é o mecanismo que vem acontecendo, que eu acompanho desde pequena. Quem tem gente na família que já tomou remédio para emagrecer, desde a época dos Femproporex da vida dos anos 90, é exatamente isso. No momento em que você cessa a medicação, você volta ao seu comportamento anterior, piorado pelo desequilíbrio hormonal. E aí, aquele bom e velho efeito sanfona. Bom, eu poderia ter feito aqui explicações melhores sobre as vias de ação. Eu quis fazer um vídeo que fosse de fácil interpretação para vocês entenderem 3 coisas, tá? Primeira, é muito fácil você se iludir com os efeitos rápidos dessas medicações. Tanto o Ozempic, como o Monjaro, como o Wegovy, todas essas canetinhas, elas fazem isso. Como elas atuam muito rapidamente e você vive a sua vida sem perceber a fome, o apetite, aqueles desejos que você tinha no cotidiano, é muito fácil para qualquer pessoa, tá? Interpretar que isso se tornou seu, quando isso é um efeito do remédio. Não é seu. Pode vir a ser seu se você fizer o tratamento adequado, com acompanhamento muito próximo, como eu tô falando, com profissionais que saibam te dar esse caminho de uma maneira segura. Número 2, quando você quando você programar, principalmente financeiramente, porque não é um tratamento barato, principalmente no Brasil, quando você se preparar para fazer o tratamento, prepare-se para mais 6 meses depois de acompanhamento ainda, no mínimo. No mínimo, a depender da quantidade de quilos que você perdeu, mais 1 ano ou 2, para você sedimentar os resultados. Caso contrário, vai ter reganho e esse reganho pode ser pior ainda. E número 3, fique atento aos sintomas. Sentiu dores, desconfortos, ainda que não sejam diretamente relacionados aos efeitos. Como eu falei, eu senti cólica, senti febre, eu senti diarreia, tudo isso não está descrito na bula, a dor abdominal está, mas pode vir a ser efeito secundário da bagunça que aquilo está fazendo no seu organismo. Então, a febre pode ser a queda do meu sistema imune, a cólica pode ser reflexo das dores de alguma coisa do meu abdômen que estava prejudicado, e aí agora a investigação vai ter que ser feita. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Eu sei que para muitas pessoas essa pode ser a última alternativa, né? Em casos extremos, ou pode ser um caminho que você encontra que vai facilitar a sua vida e é uma escolha tua e a gente respeita. Que ela seja feita de forma também a respeitar aquilo que é mais importante do que a estética, mas é como você quer viver pelo resto da sua vida. Porque uma falência de um órgão é muito pior do que uma gordura na barriga. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje foi um assunto bem sério, né? Mas aqui é importante a gente trocar essa ideia. Quem tiver mais dúvidas, como eu falei, não quis fazer profundidades científicas aqui, porque ia mais atrapalhar do que ajudar, mas quem tiver muita mais curiosidades pode colocar aqui na descrição. Quem tiver outros tipos de sugestão de vídeo, pode ir deixando também por aí, que eu atendo vocês com prazer. Lembrando, se o conteúdo fez sentido para você, se você conhece alguém que quer usar ou está usando e acha que vale esse alerta, encaminha para a pessoa. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, caso faça sentido para você acompanhar esse tipo de conteúdo. Um beijo grande, lembrando que toda quinta-feira tem conteúdo novo aqui esperando por vocês. Tchau, tchau!